Para hoje, um barrado com acabamento impecável. Você vai precisar de um pano de copa 70 por 45, duas faixas de 15 centímetros de altura por 47 de largura, uma faixa de 8 centímetros de altura por 47 de largura, um entremeio com 47 de largura, uma rendinha de algodão cru, assim como o entremeio, 47 de largura, um bordado inglês de 5 centímetros de altura por 47 de largura. Inicie aparando essas franjinhas do tecido. Elas irão ficar embutidas. Se você quiser, retire-as, se não, pode deixá-las. Eu prefiro retirar. Vamos dar início ao nosso pano de copa. Sempre, uma dica importante, sempre se posicione de frente para o seu trabalho, enquanto ele estiver na mesa. Fica mais fácil o aprendizado e mais fácil de você visualizar, uma vez que é assim que eu vou desenvolver toda a montagem do barrado para você, de frente para o pano de prato. Nós vamos começar pelo verso do pano de prato. Marquei aqui o avesso do pano de prato, para a gente saber qual seria o avesso, né? Uma vez que a gente não tem referência de barra lateral, então eu procurei ver qual é o avesso do pano e aqui eu marquei o avesso do pano de prato com um giz que apaga com o calor do ferro. Nós vamos pegar a primeira barra com 15 centímetros de altura. Veja que o tecido tem sentido. As bolinhas de Natal estão no sentido, né? Como se estivessem penduradas. O passarinho está em pezinho, tal. Então, você coloca dessa forma para você saber que está no sentido correto. Essa barrinha que vai ficar aqui atrás, no verso do seu pano de prato, ela é uma extensão do pano de prato. Ela não é uma barra que fica sobre o pano de prato. Ela é uma extensão, vai ser uma pequena extensão do pano de prato. Então, você posiciona corretamente o seu tecido aqui e, para que ele permaneça no sentido correto após a costura, você deixa dessa forma e só vai fazer isso aqui, ó. Vira aqui. Alinha bem e passa uma costura aqui. Tecido e passa a costura. Se necessário, alfinete, alinhave na extensão do tecido e passe a costura. Não há necessidade de retrocesso nesse momento. Uma vez feita a costura, vire e passe bem e reserve o tecido. Sempre que você passar, procure passar em movimentos circulares para assentar a costura. Ele assenta melhor. Vamos reservar esse tecido e agora nós vamos partir para a montagem do nosso barrado. A primeira coisa que nós vamos fazer antes de iniciar o nosso barrado é alinhar o nosso bordado inglês, tirar essa parte aqui. Então, eu vou dobrá-lo ao meio, para ficar mais curto o traçado, o trajeto, né? Posicionei ele na tábua, peguei uma linha e posicionei aqui na tábua, para que fique retinho.
eu vou tirar aproximadamente 1,5 centímetros. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro. E aqui, no meio do quadradinho, tem as linhas seccionadas, né? Que marcam 1/2 centímetro. Então, eu vou pegar 1,5 centímetros e cortar. Passei meu cortador. Poderia ter sido feito com a tesoura, meu cortador não tá muito bom. Poderia ter sido feito com a tesoura, tá? Cortar com a tesoura não teria problema nenhum. É só você riscar, marcar e cortar. Vamos alinhar aqui. Isso. Feito isso, vamos ao barrado. A construção do nosso barrado. Na continuidade, nós vamos pegar a faixa de 15 centímetros de altura, observar o sentido novamente do tecido, das figuras do tecido, colocar o lado direito do bordado inglês sobre a faixa de 15. Opa, o lado direito. Posicionamos e vamos sobrepor a faixa de 8 centímetros de altura sobre esses dois tecidos. Vai ficar como um sanduíche, né? Então, será o direito da faixa de 8 com o direito do bordado inglês com o direito do tecido. Posiciona, alfineta se necessário e vamos passar uma costura sobre. Uma vez passada a costura, os tecidos estão unidos. Os 3 tecidos, dessa forma. Vamos abrir aqui, passar a ferro, tá? O ferro é muito importante para ir dando forma ao trabalho. Ele vai moldando o seu trabalho. Vai ficando sempre bonito, bem feito, bem acabado. O ferro é um super amigo da costura. Não tem como não utilizar. Feito isso, eu quero passar essa rendinha. Se você não tiver a rendinha de algodão, pode ser uma cianinha, algo que você goste. Eu vou passar uma rendinha de algodão cru aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar esse término desse tecido que tá sobre o bordado inglês como guia. Eu venho, encosto aqui a minha rendinha e vou passar uma costurinha bem aqui em cima, não sobre o tecido. Bem encostadinho, você pode alfinetar, alinhavar nesse momento, para que a peça fique bem estruturadinha, bem no lugar. E a gente vai passar uma costurinha bem aqui onde tem esses furinhos aqui. Colocar o pé de máquina e passar a costura. Vou utilizar linha branca, tanto na passagem de fio superior como na bobina. Vou aproximar aqui para que você possa ver onde eu passei a costura na rendinha, na parte superior da renda. Aqui, ó. Bem aqui. Agora, nós vamos finalizar o nosso barrado. Para finalizar o nosso barrado, eu vou dobrar, pegar esta parte aqui. Nesse tecido verdinho, eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro aqui. Fazer uma barrinha com o ferro. Você vai fazer uma barrinha de 1 centímetro. Ficou desta forma. Agora, você vai virar. E esse entremeio aqui, você vai encostar aqui. De maneira que ele fique vazado ali. Ó, meu dedo tá aqui atrás, né? Aqui. Então, eu vou encostar aqui.
E aqui eu vou passar uma costura segurando o entremeio dessa forma aqui no tecido. Vou passar a costura aqui, prendendo esse entremeio no meu tecido. Essa barrinha do entremeio, essa primeira parte do entremeio vai ficar presa nesse tecido verde. Na sequência, agora, nós vamos alinhar a parte do verso do pano de prato. Então, você passou aquela costura, havia reservado esse tecido. Note que aqui, né, geralmente sobra um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. A gente vai refilar essa parte aqui, tá? Vamos refilar essa parte aqui. Dar uma alinhada, né, deixar retinho, procurar alinhar aqui na tábua. E tirar os excessos dessa parte somente, nesse momento, tá? De um lado e do outro, tá? Então, vou alinhar direitinho. E refilei aqui, tirei os excessos. O que nós vamos fazer com o nosso barrado que está pronto? Ele ficou em algumas pontos um pouquinho maior, né, tal, mesmo porque a gente corta um pouquinho, um pouquinho mais largo. Já foi refilado aqui o nosso tecido, tudo certinho. O que a gente vai fazer? O próximo passo é marcar onde é o meio desse pano de copa ou pano de prato. Então, eu vou marcar aqui com esse giz, né, que é o giz de cera de abelha, que eu achei ele muito bom para fazer essas marcações. Eu não marco muito forte, ele apaga com o calor do ferro, ele é muito bom. Eu comprei esse aqui na Shopee, muito legal. E vocês vão marcar aqui, dobra o meio, vinca e marca. Né? Assim que a gente pode encontrar o meio de maneira mais fácil, mais gabaritada aí. O que a gente vai fazer com o nosso barrado? Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, nós vamos dobrá-lo ao meio, né? Dobrá-lo ao meio, vincar aqui, podemos marcar com ferro também, é bom passar, fica bem alinhadinho. Tô vincando aqui. E vamos marcar o meio. Eu marquei o meio no pano de prato e no nosso barrado, certo? Vinquei os dois e marquei. O que nós vamos fazer? Pegar o nosso barrado, sobrepor nesse tecido aqui. Então, a parte de baixo do nosso barrado vem aqui. Você vai colocar o meio com o meio aqui embaixo, bem alinhadinho. Alfineta para não escapar. E o meio com o meio aqui em cima. Espalha bem pro lado os excessos, né? Confere se todo esse seu barrado tá bem posicionado, corretinho, não tá nada enroscado embaixo. Alfineta aqui também, neste momento, né? E você vai passar uma costura aqui, daqui até aqui. Eu refilei propositadamente esse aqui por primeiro, para ele ficar mais encurtadinho em relação a esse aqui. Já vamos alinhar o restante. Primeiro nós vamos passar a costura aqui.
Agora, nós vamos passar a costura. Então, vamos à próxima costura, que seria essa aqui, né? Então, tá da seguinte forma, o pano de prato, o nosso barrado sobreposto sobre o pano de prato. Vamos à próxima costura, então. Revisando, o nosso barrado está sobre o pano de prato e a extensão que a gente fez antes. A gente vai passar uma costura aqui. Do começo ao fim. Vamos para o ferro novamente. Passei a nossa costura aqui, então ele ficou dessa forma aqui. O que eu vou fazer nesse momento? Para alinhar essa parte, ficar bem certinha. Eu vou só pegar meu pano de prato e fazer isso aqui, ó. Observe as minhas mãos para ficar mais fácil. Só virei. Eu não virei ele ao contrário, certo? Virei ele ao contrário, ele tá todo colocado aqui. Esse que ficou para cima agora é o lado direito do seu pano de prato. Deixa tudo bem certinho. E nós vamos alinhar aqui por esse lado. Tirar todo o excesso de tecido. Alinhei desse lado, tirei o excesso do tecido. E vou alinhar desse lado aqui também, tirando o excesso do tecido e seguindo o alinhamento do pano de prato, certo? Ficou tudo certinho. O que a gente vai fazer? Virar aqui novamente, deixar tudo certinho aqui. E pelo lado avesso, nós vamos costurar aqui. Deste lado e deste lado. Vamos passar uma costura arrematando aqui e aqui. Uma costura arrematando aqui e aqui. Aqui você confere novamente, vê se teu paninho, teu bordado inglês está bem colocado no lugar, se está tudo bem certinho, né? Se quiser dar uma passadinha também para assentar bem, prende bem aqui para poder costurar. Aqui, passar um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. Um de cada lado. Revisando, a gente havia passado uma costura aqui e ficou dessa forma, né? Então, agora, vamos passar a costura lateral aqui. De um lado, arremata em cima e embaixo e do outro lado também. Nesse momento, eu ainda tô usando linha branca na parte superior e inferior, tá? Logo mais eu vou mudar. Se a gente estivesse trabalhando num pano de prato branco, a linha branca iria muito bem em tudo. Mas no caso aqui, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado para ficar um trabalho mais bem acabado. Vamos passar a costura aqui. Você vem bem a partir do entremeio, começa no entremeio. Vai finalizar aqui embaixo. Vira o pano de prato, assenta bem aqui, passa a mão assim para ele não enrugar, né? E dá um retrocesso, vem. E aqui procura dar um retrocesso bem em cima do... Vem até o finalzinho do entremeio. Procura não passar para o pano vermelho. Devagarinho dá certo. Essa primeira costura que eu fiz aqui é como se fosse uma costura de segurança. Bem no cantinho eu fiz. Agora, com a régua, a gente vai marcar 1,5 cm aqui. Desse lado e 1,5 cm para cá. E vamos passar um risco.
e nós vamos costurar novamente sobre esse risco. Eu coloco meu pezinho de máquina bem sobre o tecido verde, dou uns 3 pontinhos para frente e volto o retrocesso até o final do meu entremeio. E venho passando a costura até o final. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Só que aqui eu já começo, dou retrocesso e cuido aqui para não passar pro tecido vermelho. Quando eu chegar aqui em cima. Eu venho costurando e quando chegar próximo aqui do tecido verde e do meu entremeio, eu diminuo a velocidade, já dou vou até o último ali, já dou um retrocesso, que é para não marcar o tecido vermelho, porque eu tô usando a linha branca, tá? Agora é chegado o momento em que a gente vai trocar a cor tanto da bobina quanto da linha superior para vermelho. Eu acho, eu já explico. Tem um finalmente aqui que a gente vai precisar passar uma costura aqui, que eu acho que vai ter que ser branco e vermelho na bobina, mas na hora devida eu já explico para vocês. Primeiro a gente vai mudar a bobina e fazer o barradinho. Revisando então, eu fiz a costurinha de segurança bem pro cantinho, depois eu marquei 1,5 cm para dentro, passei uma costura sobre o risco. Aqui a mesma coisa, passei uma costura sobre o risco 1,5 cm para dentro. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha desse 1,5 cm e vou dar, e dei um piquezinho aqui, ó, até antes do meu último pontinho. Eu não pego o ponto, não pego a costura, tá? Então, aqui eu dei um piquezinho, aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Chegar aqui e dar um piquezinho aqui, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Ai, que medo! O que nós vamos fazer agora? Um pouco desse tecido aqui, ó, pra fora da costura, a gente vai deixar mais ou menos 1 centímetro aqui, né? Ó, vou cortar o excesso do tecido que tem aqui. Certo? Até lá em cima. Cortei. Aqui também eu vou cortar o excesso do tecido. Até lá em cima. Cortei. Feito isso, eu vou desvirar isso aqui. Porque ele virou um envelope, né? Então, agora eu vou desvirar isso aqui tudo. Ó. Vou desvirar. Desvirei, olha que bonitinho que tá ficando. Aí, vou pegar o meu boleador ou hashi. Eu não costumo usar tesoura, tá? Eu tenho medo de, no final do trabalho, a tesoura, às vezes, a gente pode cometer um deslize aí, fura e compromete tudo. Então, eu sempre prefiro o hashi ou o boleador, tá? Então, desvirei. Certo? Ó, desvirei. Vou trazer aqui com o alfinetinho esses cantinhos aqui pra fora, né? Pra deixar mais alinhadinho o que eu puder. Aqui também.
E nessas costuras aqui também, dá pra trazer pra fora com o alfinete aqui, ó. Você põe aqui e vai puxando pra fora. Ele vai ficando super alinhadinho. Aí você dá uma passada e vai trazendo. Você põe aqui o alfinete bem na vala, ó. Que a gente chama vala aqui, ó. Põe aqui e traz a costura pra fora, assim, ó. Ela vai se ajeitando. Ó. E depois você dá uma passada, ele fica mais alinhado. Você faz isso na extensão toda. Bom, agora primeiro, antes da gente fazer as barras laterais, eu vou pespontar o nosso barrado. De que maneira que eu tô fazendo? Eu optei por minimizar a aparição, vamos dizer assim, do branco na parte do verso do nosso trabalho, né? Então, eu tô começando aqui no bordado inglês, onde eu tenho branco. Começo. Só que eu fiz o seguinte, eu coloquei fio branco na parte superior, né, na linha superior, e deixei a bobina com vermelho. Assim eu minimizo um pouco essa questão das cores. Mas aqui o pesponto será todo branco. Fazer bem pela beiradinha, para aparecer o mínimo possível. Quando você chega nessa parte aqui, procura deixar sempre a agulha baixada, porque fica no fundo do tecido e ele não desloca, ó. Você tem a possibilidade de movimentar o tecido sem ele deslocar, tirar muito do lugar e deixar tortinho, né? Eu venho até aqui, ó, a parte superior do meu entremeio. Então, agora eu vou passar a costura, vou dobrar um pouco esse tecido aqui, ó, passar a costura na parte superior do entremeio. E assim eu vou finalizar a colocação do barrado. Mais uma vez eu chego nessa parte aqui, deixo a agulha, ó, presa, tá vendo, ó? Assim. E aqui eu não dei o retrocesso, não me lembro se eu dei retrocesso ou não, mas enfim, pode ser feito com retrocesso ou da seguinte forma. Se você não quiser fazer o retrocesso, você vem e a partir do ponto que você começou, você passa por cima mais alguns pontinhos até você achar que tá legal. É uma forma de arrematar também. Sobe a agulha, né? E retira o trabalho da máquina. Olha só como ficou. Então, em cima ficou branquinho, né? Eu fiz um ponto menorzinho, assim, pra ficar mais discretinho. E embaixo eu usei a bobina vermelha, ó. Ficou tudo vermelhinho. Senão aquele branco vai explodir aqui nesse vermelho. Agora, vamos às barras laterais. Agora, vamos às barrinhas laterais. Esse é o momento em que eu vou, não tenho como, preciso virar o pano de prato, assim, né? Na lateral. Então, nós vamos colocar ele com o avesso, com o direito para baixo e o avesso para cima, certo? O avesso,
parte linda, bonita aqui, ó. Então, nós vamos fazer o quê? Tá vendo aqui, ó? Dobrar 1 centímetro aqui. Dobra 1 centímetro. Segue dobrando 1 centímetro, passa bem. Primeira dobra. Primeira dobra. Dobrei 1 centímetro. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou fazer uma dobrinha aqui assim, ó. Vou dobrar tipo um triângulozinho aqui. Tá vendo? Essa pontinha eu trago pra dentro, dobro, assento com ferro. Dessa forma aqui, ó. Aqui e aqui. E isto aqui eu vou virar pra cá. De novo. E aí, eu vou passar costura aqui e vai ser a minha barra, finalizando a minha barra do meu pano de prato. Vai ficar com esse acabamento aqui. Vou até lá em cima dessa forma. Revisando. Dobrei 1 centímetro. Dobrei essa pontinha. Levei de novo esse 1 centímetro pra lá. E faço a minha barrinha. Agora, eu vou passar uma costura aqui, finalizando, né? Vou usar linha vermelha na parte superior e linha vermelha na bobina. Essa parte eu vou fazer de maneira bem simples, sem o tripé, para que você possa ver. Então, eu marquei 1 centímetro, dobrei 1 centímetro. Vim aqui, fez esse arrematezinho aqui pra dentro. E pra dentro mais uma vez. Agora, eu vou passar minha costura aqui. Então, dessa forma, né? Agora, vamos colocar na máquina. E costurar. Eu dobrei, para a barrinha superior, eu dobrei do direito para o avesso do pano de prato, eu dobrei aproximadamente 1 centímetro e passei uma costura bem na pontinha aqui. Após passar essa costura, eu vou cortar esse excesso de tecido. Todo esse excesso eu vou cortar. Pode cortar bem próximo à costura, não tem problema. Tem que deixar mais ou menos a mesma distância em todo o percurso aqui. Cortei. Após eu cortar, eu vou dobrar mais uma vez. Aí, vou passar uma costura sobre essa primeira costura que tá aparecendo aqui. Vou passar o ferro, passo a costura e fica pronta a minha barrinha. Ela fica delicada, mais grossinha, fica bem bonitinha. Veja como ficou a barrinha. Uma dica, se você vai começar aqui, a sua máquina, por exemplo, é doméstica, ela não tem tanta força, né, ela às vezes pode enroscar aqui, não dá continuidade, porque tá alto. Você pode começar a barrinha da metade pro final e arremata, e depois você faz da metade pro final e arremata. Aí não dá esse tipo de problema. E aqui está o nosso pano de copa. Com a barrinha, a parte embutida, né, no avesso, ficou uma parte bonita. E a parte superior também, super bem acabadinha.